Você não sabe como iniciar a leitura da Bíblia? Você fica perdida, você vê outras pessoas fazendo e também gostaria de fazer, mas não sabe por onde? Tem vergonha de perguntar ou não sabe aonde pesquisar? Então fica neste vídeo. Te darei 4 dicas para você ler a Bíblia do teu jeito, com calma, tranquila, sem comparação com ninguém. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Basta você seguir alguns passos, buscar, se empenhar, que vai dar certo. E eu já te digo, a Bíblia é uma leitura incrível. Você vai se alimentar. Todos os dias, se você ler a palavra, você vai ter um alimento fresco todos os dias para você viver a sua vida. Fique neste vídeo que eu vou te mostrar por que isso. Então, primeiramente, eu quero te dizer sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela dá vida à tua vida. Então, você tem que ler como se não fosse um livro de história, uma coisa normal que você está lendo, que alguém escreveu e você passa os olhos. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela contém vida, ela te dá alimento, ela te dá direção, ela te dá proteção, ela te dá respostas. Então, por isso, e eu faço, né, já há muito tempo, em ter uma leitura da Bíblia diária. Você pode estar se perguntando: "Gisele, faço isso no meu devocional". Hoje em dia tem muitos devocionais que já tem uma reflexão, tem uma passagem bíblica, né, tem alguns devocionais e a leitura, se você fizer o devocional do ano inteiro, também fica ali a Bíblia lida ali inteira, tem alguns que é só Salmo, Provérbios e o Novo Testamento. Enfim, Gi, vale? Claro que vale. É a palavra e ainda mais que tem uma reflexão. Mas se você não quer fazer no devocional e sim você quer pegar a Bíblia e você quer ler, então faça isso de um jeito que eu vou te explicar para começar. Não tem ansiedade, tá, gente? Então a gente tem que ter calma. Ah, Gi, mas é que a minha amiga já leu a Bíblia 3 vezes. Calma. O melhor dia para você começar a leitura da Bíblia é hoje, é o agora. Então decida e comece a fazer. Mas não fique se comparando com as outras pessoas. Não fique, ai, porque eu já deveria ter feito, ficar se culpando. Não faça isso, tá? Até porque a Bíblia, você vai ler e você vai encontrar uma história de amor. História de amor incrível por você, né? Um Deus Pai que deu seu único filho para nos salvar, nos resgatar, nos perdoar. E saiba o autor que inspirou esse livro, né, a Bíblia, ele está do seu lado. Basta você convidar o Espírito Santo para ler a Bíblia com você, pedir revelação para ele. Então, essas são algumas dicas iniciais, né, para você ter, para começar a leitura da Bíblia. Gi, e qual a Bíblia que eu escolho? A Bíblia que você se identifica melhor, tá? Tem algumas versões, né? Tem algumas que são mais parecidas com o original, então às vezes a leitura fica um pouco mais pesada, vamos dizer assim, porque às vezes a gente, fica mais complexa ali a leitura de: "Ah, eu não entendi". Então assim, ó gente, pode pegar uma Bíblia assim, né, que a versão seja um pouco mais parecida com com o original, mas também pode pegar algumas de leituras mais fáceis, não tem problema. Eu recomendo sempre ter um dicionário perto ou fazer, né, uma pesquisa quando você encontrar alguma palavra que você não entendeu na Bíblia, né, que você está lendo, pesquise no Google, né, no dicionário, pesquise lá o que que significa isso, o que que quer dizer tal palavra para a Bíblia. Então pesquise, vá atrás, né, e medite. Isso é meditar, isso é buscar entender a palavra, não simplesmente ler ela como se fosse um livro de história, tá? Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, depois de escolhida a palavra, né, de escolhida uma Bíblia, para vocês a primeira dica que eu quero dar é assim, ó, escolha um plano de leitura. E como que é esse plano de leitura? Ele tem que ser simples e acessível. Lembre-se, você quer começar. Não comece pelo mais difícil. Ai, mas a minha amiga começou a ler Números, começou a ler o Antigo Testamento. Esquece. Novamente eu repito, não se compare. Então, assim, eu quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelos evangelhos ali, Marcos, Mateus, eu na verdade comecei por João, né? Ele demonstra muito o amor de Jesus por nós, tem as parábolas ali nos 4 primeiros evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, assim, são esses 4 evangelhos que eu sempre dou dica para as minhas alunas, né, no método Poder da Oração, eu sempre digo: "Querem começar? Comecem por esses 4".
ali vai mostrar os milagres de Jesus, as parábolas, então como que Jesus se comunicava, o amor dele, né, então toda aquela tratativa com as pessoas, então é incrível. E você sempre quando ler, você tem que se colocar na história, se perguntar assim: "Como que eu agiria nessa época? Como que seria para mim? Qual dessas pessoas aqui nessa história que eu estou lendo, nesse evangelho, nessa passagem, quem seria? Como que eu me comportaria? Como que eu responderia?". Então, eu te recomendo, comece pelos evangelhos. Gi, eu não quero, eu gostaria de uma coisa mais para sabedoria. Então leia Provérbios, né? Todo mundo aí tem gente que faz desafios de Provérbios, né? Como são 31 capítulos de Provérbios, eles sempre indicam começar lendo, né? No primeiro dia do mês, o capítulo 1, o capítulo 2, e assim você vai, né? Os meses que não tem 30 ou 31 ali, né? Você adapta e lê 2 capítulos num dia só, não tem problema nenhum. Né. E aí também tem os salmos, Gia, eu gostaria de ler a palavra, mas eu queria, assim, como você que ensina o poder da oração, sou tua aluna, né, quando eu falo para as meninas, elas dizem: "Mas eu quero saber é orar mais, eu quero ler a palavra para orar". E aí eu digo: "Não, então vai nos salmos, né, são 150, dá para fazer também, quer fazer uma campanha, um propósito de salmos, dá para ler 3 por dias também, né, para não ficar tão longo. Ou se não, você também pode ler os salmos e fazer a oração, né, em forma de oração. Sempre buscando fazer na primeira pessoa, intercedendo por você, se colocando ali, declarando o teu nome. Isso é uma outra coisa que eu sempre ensino no método Poder da Oração, né, uma mentoria que eu tenho, para explicar para as pessoas que ela tem que orar por si. Até porque para a gente se colocar na brecha por outra pessoa, orar por outra pessoa, a gente tem que orar por nós, para nós termos essa força. Então, a Bíblia, ela pode começar a essa leitura, né, ou pelos evangelhos, ou pelo Provérbios ou Salmos. Eu comecei com o Evangelho de João, depois eu fui muito para Provérbios, eu fiz muitos estudos ali de leitura sobre também Provérbios 31, onde diz sobre a sabedoria, né, da mulher ali, né, como que a mulher edifica o lar, quais são as qualidades dela, né. E aí depois eu fui indo para Salmos, fiz as orações. Então assim, a gente, é subir de nível, de pouco em pouco, por isso que eu disse desde o início, não se comparem com as outras pessoas, não, coloque a sua régua perto de outra, né, deixa cada um fazer o seu, mas sempre buscando se dedicar um pouco mais, fazer um pouco mais, então, escolha um plano. Às vezes você pode pegar com alguma amiga, você pode pesquisar na internet, tem muitas bíblias que no final da Bíblia traz planos de leitura, tá? Tem plano de leitura por ordem cronológica, ou seja, conforme aconteceu os tempos. Tem plano de leitura de um ano. Gia, eu quero ler a Bíblia inteira num ano. Ok, também tem plano de leitura para isso. Né? Então, assim, é só buscar o que é mais acessível para você. Se você já leu os evangelhos, se você já leu Salmos e outras coisas e quer ir um pouco mais profundo, então eu te sugiro ler ela em um ano, fazer ela de forma cronológica, ou começar, né, realmente pelo Antigo Testamento. Tem bíblias que trazem ali, como fazer a leitura em um ano, e aí ela traz um pouquinho do Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, assim, tem para todos os gostos. Então você escolhe aquilo que ficar confortável para ti. Além da minha orientação, eu gostaria que você também orasse para o Espírito Santo e pedisse para ele: "Me orienta, Espírito Santo, qual é a Bíblia que eu devo comprar? Qual é a versão? Qual é o plano de leitura que eu deveria fazer?", até porque é o Espírito Santo que vai te revelar a palavra. Então, é muito bom que você tenha essa concordância com ele, para ele te dizer qual é o tipo de plano que você tem que fazer para vocês conversarem e você sempre subir de nível. O Espírito Santo mais do que ninguém sabe o que que tu precisa para tua vida agora, né. Então, assim, já teve momentos, como eu falei, eu comecei com João, né, com o Evangelho de João, depois eu fui para Provérbios, depois eu fui para Salmos, e realmente é uma forma gradativa assim, é engraçado porque cada vez que eu ia mudando alguma coisa, era realmente o que eu estava precisando. Então, Deus, assim, ele é maravilhoso, tá. Então, se você quer sabedoria, vá para Provérbios, quer oração, vá para Salmos, tá. Mas comece de uma forma que você pegue um plano acessível e que ele possa ser cumprido. Não pega uma coisa muito grande ou que você já sabe que: "Ai, que chato, não queria ler isso". Então comece, isso é porque a leitura para iniciante, para você começar a ter esse gosto do alimento, da palavra, é incrível.
Tá, então, e por que que eu também vou falar para vocês que é necessário ter um plano? Porque conforme a gente vai tendo um plano, a gente vai rabiscando ali: "Ai, consegui tal dia", né, você não se perde. É igual um devocional, né, quando a gente tem um devocional, a gente vai, ticando ali, dando ok para os dias que a gente fez. Às vezes dá 2, 3 dias a gente se atrasa, a gente já fica nervosa, né. Então, um plano a gente acaba não se perdendo, né, não permite que você se perca e você consegue ter uma constância, isso te ajuda na constância da leitura da palavra, tá. Agora dica 2: estabeleça um horário diário, tá. Por que isso? Estabelecer um horário, né, e eu te diria até mais, um horário e um local, se possível, né, a sós, conversando com o Espírito Santo, sem barulho, pode botar um louvor, não tem problema nenhum, mas você estabelecer um horário e um lugar, isso vai te trazer disciplina, organização, para te ter constância. Então isso vai facilitar a tua vida para você iniciar a leitura da Bíblia e continuar, permanecer. Não: "Ai, pois é, agora eu não sei, hoje eu vou orar aqui vou ler aqui, hoje amanhã eu vou ler lá", e aí fica meio bagunçado. Até para você poder deixar a sua Bíblia, né, e as anotações, as coisas num lugar específico, ou você só pegar e também colocar num lugar específico, então fica, um comprometimento maior, a tua responsabilidade fica maior, né. E eu até diria para vocês reservarem um lugar que eu chamaria de secreto, como diz em Mateus 6,6, né, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Então, é esse momento de você orar, ler a palavra, fazer isso, né. Quando você for ler a palavra, não necessariamente basta: "Ah, eu vou só ler como se fosse um livro". Não, escolha um plano, fixe um horário, e aí nós vamos para a dica 3: ore antes e depois da leitura. Por que isso, gente? Orar antes da leitura é o que eu já falei para vocês, é pedir para o Espírito Santo para ele te revelar aquilo que você precisa ver na sua Bíblia, aquilo que você precisa aprender para o seu dia a dia. Peça para ele a presença dele ali, porque qualquer dúvida você vai dizer: "Ó, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui, me revela". Ou, né, antes de você começar a leitura: "Espírito Santo, eu estou tão angustiada com tal coisa, com o meu casamento, ou com o meu trabalho, ou uma decisão, então conversa comigo, fala comigo, se se revela para mim, né, eu preciso da tua ajuda, eu quero a tua ajuda", né. Diga que o Espírito Santo é o teu melhor amigo. Então fala para ele, então peça a orientação dele, peça a presença dele, peça a revelação dele. E por que orar depois, Gisele? Por que que sempre é bom a gente orar depois? Primeiro para agradecer por você poder ler, por você saber ler. Tem muita gente que gostaria de saber ler para ler a Bíblia e não sabe, né, gostaria de ter inclusive uma Bíblia. Então agradeça essa oportunidade de leitura, por você saber compreender e depois também ore pedindo para Deus que essas coisas que foram reveladas, que elas sejam internalizadas no seu coração. Porque como diz a palavra, a gente tem que internalizar, né, colocar no nosso coração e cumprir, para a gente obedecer a Deus, né. Então, sempre orando então antes e depois. Isso é incrível, você vai ver uma diferença na sua leitura. Então, por isso que hoje eu sempre quando leio a palavra, é sempre depois do meu momento de oração. E desde que eu comecei a aplicar isso, a minha vida de oração mudou com relação à revelação da palavra. Então eu oro antes e depois eu leio a Bíblia. Antes eu fazia em momentos distintos, e hoje a revelação da palavra ficou muito maior para mim. A minha Bíblia é muito mais rabiscada, muito mais revelação, então já quero dar uma dica, extra aqui para vocês, sobre isso, né, sobre você orar e ler a palavra logo depois, pedindo a revelação, pedindo para o Espírito Santo estar com você, até porque se você orar antes, ele já está ali com você, você já está pedindo a presença dele, né, então já está colocando um louvor, você já está nesse ambiente, você já está preparando isso. Então faça isso. É incrível, tá, é uma mudança mesmo, tanto na leitura da palavra quanto na oração. É muito uma complementa a outra, é incrível. E a quarta dica que eu quero dar para vocês, que também é incrível, é ter caderno para anotar tudo. Tenha um caderno de anotação, né. Além do caderno de anotação que eu tenho, eu
Não tenho dó, tá, gente? Eu rabisco mesmo, eu escrevo mesmo na minha agenda, na minha Bíblia, desculpa. Eu escrevo, eu faço seta, eu pego caneta rosa, laranja, verde, lápis de cor, eu faço desenho, eu boto ponto de interrogação, ponto de exclamação, eu boto uau, eu coloco tudo. Por isso, gente, que a gente faz na minha leitura da palavra, eu digo que eu converso com a Bíblia, né, eu vivo ela, então eu coloco, eu escrevo, e assim, a cada ano, né, conforme eu vou fazendo as leituras da Bíblia, eu sempre mudo uma Bíblia de um ano para o outro. Por que isso? Para essas anotações, tanto no caderno quanto na Bíblia, não estarem assim, como é que eu posso dizer para vocês, assim, já, eh arraigada, assim, dizendo assim: "Ó, tu vai ler, nesse sentido", é ter outro sentido, né. Vamos supor assim, eu li ali um versículo que naquela época me revelava o tal X, até porque eu estava passando uma situação X. Quando eu passou um ano, eu peguei uma Bíblia limpinha, não tem anotação nenhuma, não tem revelação nenhuma anotada, não tem palavra nenhuma minha anotada. Quando eu abro, eu já estou um ano depois, eu já li livros, eu já li a palavra, eu já vivi milagres, eu já passei tribulações, já tive outras experiências. Quando eu leio e o Espírito Santo continua ali comigo, opa, a revelação é mais profunda. Mas eu tinha entendido só isso, mas agora eu entendi aquilo, então quer dizer que é aquilo. E é assim. Então, por isso que eu recomendo vocês de terem todo o ano, quando você for renovar a leitura, renovar a Bíblia também. Porque senão fica viciado, é isso que eu queria dizer, assim, fica viciada a anotação e a sua leitura. Porque daí o que que acontece? Vamos supor, peguei a minha Bíblia do ano passado, né, que eu fiz a leitura do ano passado. Então, quando eu pegar ela esse ano, quando eu abrir que eu ler, eu já vou dizer: "Ah, tá, anotação. Ah, tá, eu tive isso. Então fica tudo muito automatizado, né, automático, assim, então tem que ter esse cuidado. Mas também quero dizer para vocês, não jogar a Bíblia fora, não fazer nada disso. E de vez em quando, sim, pegar uma Bíblia antiga, então quando você pegar a Bíblia, você vai folhear, você vai lembrar provavelmente de milagres, de revelações, de tribulações que você passou, que você venceu. Isso também é bom, porque vai te dar esperança. Então não jogue essa Bíblia fora, fique com ela. Mas se você quer fazer uma nova leitura, eu recomendo ter uma nova Bíblia nesse sentido. Tá? Gente, se você nesse ano está lendo somente, eu na minha Bíblia eu só li João e Mateus e não tem problema, pode continuar com ela, faz a leitura dos outros livros, relê eles também, não tem problema. É, pessoal, eu quero dizer que são dicas, não são regras, não é colocar dentro de uma caixinha, tem que ser assim. São coisas que eu fiz para mim, eu faço no meu dia a dia, me dá um entusiasmo para eu ler, sim, porque eu tenho, todos os anos eu vejo assim, como que eu vou ler a Bíblia esse ano, se realmente eu vou ler a Bíblia toda, ou se eu vou pegar um livro e vou meditar nele o primeiro semestre, o ano inteiro, porque, gente, a Bíblia ela é tão viva, se tu pegar um versículo da Bíblia, é capaz de tu ficar um ano inteiro conversando e vendo milagres e pegando coisas e tendo revelações. Então, assim, eu escolho o meu plano, né, conforme começa ali, eu estabeleço sempre um horário, eu gosto de manhã. Gi, tem que ser de manhã? Não, pode fazer de tarde, pode fazer de noite, pode fazer ao chegar no trabalho. Eu tinha uma época que eu estava num trabalho que eu chegava lá, eu lia lá, eu orava lá, eu fazia essas coisas lá, porque eu ia muito cedo para o trabalho, então eu fazia lá. Mas estabeleça um lugar, um horário bom, estar sozinha realmente, né? Ore antes e depois, né? Conforme eu expliquei, e tenha esse caderno, né, e anote, além da Bíblia, tem esse caderno para você anotar revelações. Você pode ter nesse caderno também fazer orações. Às vezes você pode ter lido um versículo e tocou o seu coração e você quer fazer uma oração sobre aquilo ali. Então faça, não fique com vergonha, não fique com receio de estar escrevendo alguma coisa errada, né? Claro, você tem que cuidar o que vai escrever ou falar para os outros, mas sempre peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, é isso que o Senhor me revelou, é o que está no meu coração, eu senti isso, eu tive essa revelação, até porque eu estou passando isso. E lembre-se, tá, gente? Uma dica extra que eu vou dar aqui, que não estava, cuide. A Bíblia é uma leitura para a gente. Nós temos que ler, a gente tem que se achar na história. A Bíblia foi escrita para nós. Não leia a Bíblia apontando o dedo para o outro, né? Quando você achar assim, é pecado tal coisa, o fulano tinha que estar lendo aqui. Não, leia para se edificar, para você se conectar com o Pai, para você se conhecer, para você saber por que que você veio, para que que você foi criado, por que que Deus te amou tanto, por que que Deus te amou primeiro.
Então, assim, não perca o foco. O foco é a palavra, o foco é você. Quanto mais você ler a palavra, mais você vai conhecer Deus, mais você vai se conhecer, mais você vai se conectar ao Pai. Você vai ter a revelação da identidade de filha e de filho, né, que você é. Então é isso que a gente tem que buscar, é fazer por nós. A salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual. Claro que a gente pode e deve fazer com outras pessoas, jejum, oração, a leitura da palavra também, mas o que edifica muitas vezes as revelações maiores que a gente tem são nos momentos que a gente está a sós, na leitura da palavra, na oração, no louvor, na adoração a Deus. Então eu espero que esse vídeo, né, essas dicas te tragam ânimo, entusiasmo e comprometimento para a leitura da palavra. É muito incrível. Coloque isso na sua rotina, coloque lá como uma das tuas atividades. Então, novamente, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, no momento que você puder, mas busque isso, queira isso, decida que você quer fazer isso. Decida, eu vou fazer, eu quero ler a palavra. Tanto que de manhã, às vezes, eu não consigo, eu fico ruim, com um sentimento ruim, né, mas claro, no decorrer do dia eu acabo fazendo às vezes, ou realmente às vezes passa um dia, acontece alguma coisa que não dá, eu fico com saudade, eu digo que eu fico com saudade, eu digo: "Deus, eu estou com saudade, saudade da leitura". Então, a minha oração agora é para que você tenha essa saudade, esse desejo, que você primeiro decida, depois você tenha esse desejo dentro do seu coração, para que você tenha todos os dias saudade de se conectar com o Pai, de falar com Ele, de ler a palavra. Não perca essa oportunidade, comece hoje. E se você não sabia como, agora aí estão 4 dicas, né, para você começar. E claro, pegue canetas coloridas, pegue cadernos, o caderno tem que ser grande, pequeno, do jeito que você quiser. Anote o que você quiser, faça do seu jeito, conforme o Espírito Santo te conduzir. Ele é que te conduz. Permita viver essa experiência, é incrível. Oi, meu nome é Gisele, sou mentora de mulheres que buscam ativar dentro de si o poder da oração. Então, se você se interessa em ativar, Gisele, mas eu já sei orar, não tem problema, venha aprender um pouco mais. Gi, eu oro e nada acontece. Venha que eu te ensino também. Gi, eu não sei orar. Essa mentoria também é para você. Se você se interessou, então clique no link no primeiro comentário aqui abaixo. Venha saber os bônus, valor e fique fazendo parte dessa comunidade, dessas pessoas que buscam ativar dentro de si o poder da oração e restaurar o seu casamento, a sua vida em todas as áreas. Você vai ter uma vida transformada, assim como eu também tive a minha. Se você chegou até aqui neste vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, são incríveis. Mande este vídeo para alguém também que você conheça, que queira começar a leitura da palavra, mande essas dicas para a pessoa, mostre que você se importa com ela, que você também quer que ela leia a palavra.